Fala aí, pessoal da NFL, amigos do Outro Futebol. Estamos aí, final de semana 3. Tá passando rápido, mais rápido do que a gente gostaria, mas tá bem legal esse início de temporada, a gente tá curtindo muito. E agora a gente vai trazer os destaques dessa semana 3. Marcelo, o que você traz de destaque aí dessa terceira semana? Eu gostaria de trazer o destaque do Arizona Cardinals, que vem jogando muito bem, a defesa vem jogando muito bem. Vou falar da dupla aqui. Fala da dupla. O Larry Fitzgerald Tava doido pra tá falar, jogando né? muito bem. O Carlson Palmer tá jogando muito bem. Inclusive, se você joga fantasy, ó, os dois no mesmo time é uma boa opção. Os eu tenho, me dei bem. A gente nem sabe por isso que você quer falar deles, né? Mas brincadeira à parte, a defesa da Arizona tá jogando. Sim. Acho que até a surpresa maior é a defesa tá jogando bem do que propriamente o ataque, que ano passado, quando todo mundo tá saudável, jogou bem. Teu destaque, Dani? O meu destaque é também um cara que eu tenho no Fantasy, um cara que tá me dando muitas alegrias. Mas falando sério agora, Julio Jones, onde esse cara foi criado, né? Porque ele é um ser humano, o que ele tem feito. Impressionante. Todo mundo falou no começo da temporada que todos os ataques do Kyle Shanahan sempre tem o ex-receiver, que sempre tem muita bola, o André Johnson em Houston, depois lá em Cleveland, antes em Washington, sempre tinha um principal receiver, mas o que o Julio Jones está fazendo, no último jogo, 20 bolas lançadas na direção dele. 20 bolas na direção dele, multiplicado por 16, são 320 numa temporada. Se o seu receiver tem 180, 200, já é muito, imagina. A produção dele tá absurda e olha, o que ele tem feito. E por falar em produção absurda, o meu destaque dessa semana, o tal do Green Bay Packers, porque esse Aaron Rodgers tá jogando, tá um negócio assim, eu vejo o Tom Brady jogando muito, a gente tá vendo o Carlson Palmer jogando bem, Big Ben antes da lesão tava jogando bem. O Aaron Rodgers parece um cara de outro planeta. Ele lembra pra mim, eu tava até falando com o amigo, o Pedrinho, ele lembra o Roger Federer. Parece que jogar futebol americano é um negócio fácil, né? Que nem o Federer joga tênis, parece fácil jogar tênis. Ele parece que é fácil esse negócio aí, você é quarterback. Eu li um Twitter, alguém falou que se você fizer o corpo de recebedores inteiro do Packers de jogadores do high school, os caras vão produzir como se fossem jogadores de futebol americano veteranos. É impressionante o nível que tá jogando o Aaron Rodgers nesse início de temporada. Tá um negócio, pra mim, absurdo. E Tá? só pra fazer o oposto, uma coisa que eu também queria destacar mais pelo lado negativo. Muitos quarterbacks machucados, outros que estão titulares porque os treinadores querem, Josh McCown, por exemplo. Outros que jogaram muito mal, Andrew Luck, por exemplo. E por conta disso, antes mesmo do Monday Night, quando o Alex Smith lançou uma interceptação, essa rodada já tinha batido o recorde de mais interceptações do que qualquer semana no ano passado. Então, Luke McCown, que até jogou bem, mas não é o ponto, mas Josh McCown, Michael Vick, muita gente que a gente não esperava tem jogado e o nível caiu um pouquinho essa semana. Isso aí. Então agora a gente vai abrir aquele quadro de perguntas, né? A gente trouxe bastante perguntas, as perguntas que vocês estão mandando pra gente via YouTube, Twitter, Facebook, enfim. Hoje a gente aumentou aqui o número de perguntas, tem bastante pergunta, obrigado pela participação de vocês. Continuem mandando as perguntas. Se não for possível a gente responder aqui, a gente vai tentar responder lá, vai ficar difícil porque a demanda, felizmente, graças a vocês, tem sempre aumentado semana a semana. Obrigado. A primeira pergunta quem traz é o Eduardo Moura. Qual a surpresa, deve ser positiva no caso, e a decepção de vocês nesse início de campeonato? Começa. Bom, eu vou começar pela decepção. E primeiro eu ia falar do Colts, mas eu vou ampliar um pouquinho. Eu vou falar, a minha decepção é da AFC South inteira. Assim, acho que todo mundo tá 1-2, tá? Uma vitória e 2 derrotas, todos os times. Então, assim, acho que... E são times que eu não esperava. A defesa do Houston tava boa, assim, se olhando antes da temporada, o Colts, o ataque tava bem. Pô, Mariota fez uma primeira rodada muito boa. Titans. Então, assim, acho que a maior decepção pra mim até agora é a divisão inteira no global, quando você tem boas peças e ninguém esperava isso, acho. Aproveita e traz uma decepção sua. Eu não vou falar nem do meu time nem do seu, tá? Porque Tá bom. E o time que eu postei pra ganhar o Super Bowl tá 0-3, né? Baltimore Ravens, tudo bem, que foram 3 jogos que a gente podia ter ganho. Não é tipo Detroit, tipo esses times assim, Chicago. Mas, decepcionante. Tudo bem, perderam o Terrence Suggs, mas 0-3 eu não esperava. Uma decepção minha parecido, você já chegou a comentar. O número de lesões esse ano tá muito alto. Jogadores de muito nome, jogadores importantes, né? Então, isso é chato pra gente porque é um número menor de estrelas. E a galera que tá subindo no lugar deles não se destaca tanto, pelo menos não tem se destacado tanto.
Então é chato, né? A gente vê um Drew Brees fora, um Big Ben fora, o Big Ben tava tendo a temporada. Até o Jay Cutler saiu, né, cara? fez um ataque de 48 jardas aéreas pro Jimmy Clausen. Exatamente, então tá um pouco... Tá chato esse negócio, assim, muitas lesões e lesões de jogadores importantes. Tony Romo, Dez Bryant. O Dez Bryant foi a escolha de primeira rodada do meu fantasy. Então a gente brinca muito de fantasy, mas é uma coisa que atrai a gente. Eu não tenho o menor interesse em ficar vendo muito jogo do Cowboys, mas eu ficava torcendo por causa do Dez Bryant e isso é o legal do fantasy também. Vamos trazer uma outra pergunta. Surpresa. Quem foi a surpresa? É a surpresa positiva, desculpa, fala alguma coisa E a positiva. surpresa positiva é o Carolina Panthers. Não esperava que fosse começar 3-0. A tabela ajudou. A tabela ajudou, mas assim, acho que o time tem conseguido, assim, tem conseguido suprir muito bem o que a gente falou. A defesa de deles ruim, é a boa. defesa tá jogando bem. E o Camilo tá jogando em alto nível, coisa que eu achei que ele não ia ter tempo para. Não que ele não conseguisse jogar em alto nível, mas que ele não fosse ter tempo por conta da OL. Os recebedores também não são grande coisa, mas ele tá conseguindo tirar a coisa do cartão. Ted Jr. tá jogando bem, o Devin Funch, mesmo calor, tá jogando bem. O Greg Olsen tá jogando em altíssimo nível. E a defesa tá jogando bem, e na última rodada o Luke Kuechly não jogou, né? Não jogou, não. Primeiro jogo que ele perdeu e ainda assim a defesa respondeu bem, né? Mas a tabela ajudou, né? A tabela deu uma ajudada. E esse último jogo, vale lembrar que o New Orleans Saints estava sem o Drew Brees, né? Tava com E o Luke Luke McCall foi McCall. 31 para 38. Então eu não sei se esse ataque dessa defesa é tão boa assim, não. Mas enfim, A minha 3-0. surpresa positiva é o Andy Dalton, que tem jogado demais. Olha, vamos falar, daqui a pouco a gente fala um pouco mais Cincinnati, mas o Andy Dalton é pra mim a grande surpresa. Legal. A minha grande surpresa, bom, dá pra dizer grande surpresa, eu vou copiar um pouquinho aqui o que o Marcelo falou. Essa defesa do Cardinals, pra mim não chega a ser tão surpresa assim. Ano passado a gente já viu o desempenho dessa defesa, e eles lá têm um dos corners que eu mais gosto, Patrick Peterson. A gente fez um programa aqui algumas semanas atrás sobre esquemas defensivos, e eu já falei, esse é um dos corners que eu mais gosto de toda a liga. Tá aparecendo. Tyler Mathieu tá aparecendo. Ano passado, Kalai Campbell tá aparecendo. Então, ele foi diagnosticado com diabetes, caiu bastante no final da temporada. Esse ano ele conseguiu. tá saudável. Esse Então, é o terceiro ano dele na NFL, né? Ele foi no terceiro. É o terceiro? acho que é o terceiro ano. E assim, cada ano ele vem crescendo de posição. Esse ano e eles até uma entrevista, né? Dizendo que eles sabiam tudo que o ataque... Ou seja, então é um time que além de estar bem, tem estudado muito os adversários que vai Mesmo pegar. com coordenador diferente, né? E aí a gente fala o seguinte, é um time que tem um bom ataque, tá com Carson Palmer saudável, Larry Fitzgerald aparecendo bem, o jogo corrido funcionando com Chris Johnson, a defesa fortíssima, e detalhe, eles têm um técnico que o pessoal não fala muito nos Estados Unidos, mas o trabalho que Bruce Arians faz é digno de Coach of the Year. De novo. A terceira vez em 4 anos. Sabe, ele faz um trabalho realmente muito bom. Eu gosto muito desse time do Cardinals. Todo mundo já falou, né? Então, beleza. Vamos para a próxima pergunta. Quem trouxe pra gente, o nome aqui é meio estranho, tá, gente? É o usuário dele aqui no YouTube, Ultimate Blaze. Não sei o que significa o que ele deu aqui. Pergunta pra gente aí. Depois dessas 3 semanas, se a gente permanece com aqueles palpites de vencedores das divisões que a gente trouxe. A gente fez toda aquela sequência de previsão de divisões, de cada divisão para vocês. Difícil permanecer, né? Vamos fazer as 8 aí. Vamos fazer as 8 rapidinho. A NFC Norte, todo mundo continua com o Green Bay, né? Packers, né? Não tem outra. NFC West, Arizona talvez o segundo melhor time da NFC, mas assim, vai brigar com o Seattle, com certeza. Eu continuo com o Seattle. E eu mudo pra Arizona, assim. Eu não sei. Mesmo tendo só 3 partidas. Eu continuo com o Seattle. NFC East, eu acho que ninguém sabe o que vai acontecer lá, né? Ficou em aberto. Ficou bem aberto. Eu acho até que o Giants tem chance depois de uma... E NFC South? Não, mas aí rapidinho, na NFC East ficou muito complicado, porque o Cowboys perdeu o Tony Romo, perdeu o Dez Bryant, o Jason Witten tá baleado. Philadelphia começou super mal. O Philadelphia tá muito mal. Não, acho que não tem o que falar. Eu Tá aberto. Não tem nem como falar assim, Sul, não. Que eu fui o único a apostar no Atlanta, quero ajudar alguém aqui agora a falar que eu tava certo. Atlanta, eu hoje mudaria pra Atlanta. Beleza. Mas eu acho que eu apostei no Atlanta também. Não, eu tinha apostado no Saints. Eu acho que eu apostei no Atlanta também. Você copiou, Gil. Mas aí, por exemplo, na AFC Norte, eu apostei no Baltimore.
E aí eu me quebrei. E não tem como agora eu não apostei em Cincinnati, né? Ainda mais que Pittsburgh com o Big Ben mais baixo. Eu apostei, com certeza apostava em Pittsburgh, achava que o Pittsburgh ia ter uma ótima temporada. Bom, já se foi por água abaixo. A perda do Big Ben é lamentável. Eu também vou mudar meu palpite pro Bengals. O Bengals tem jogado em alto nível. A AFC Sul, o Dwight Lowry com 2 interceptações, sendo uma retornada para o touchdown, salvou a vida do Indianapolis. Se o Indianapolis mais 0-3 e pede pro Tennessee que fica 2-1, olha, eu ia falar que Tennessee seria o favorito, mas agora não tem como ainda não botar o Indianapolis. Mas eu também não sei, cara, não sei, sendo sério. Tá muito. O Chiefs tá muito. Mas a gente não consegue jogar pior que isso. Eu ainda vou de Colts. Por mais que a defesa talvez seja a pior da NFL nesse começo. Eu ainda vou de Colts. Vai de Colts ainda? Contrariado. Mas vai. E na divisão de vocês aí? Nossa, não tem como mudar, né? 16-0 esse ano? Pode ser. Eu não vou ficar surpreso, não. A tabela tá ajudando, mas tu não vai. E eu acho que graças à defesa, a AFC West, pelo menos pra mim, é da Denver, que a defesa tá jogando. Com certeza. Com certeza. E um detalhe, todo mundo tá falando que o Peyton Manning tá acabado, que o Peyton Manning isso, Peyton Manning aquilo. Galera, vamos respeitar o cara. O cara tá jogando pra caramba ainda, hein? O cara tá jogando muito bem. Enfim. Fechamos 8, né? Eu acho. Sim. Acho que fechamos tudo, né? Fechamos. Beleza. Bom, e aí o Matheus Barreto... Você respondeu a do Matheus e a do Mauro. O Matheus Barreto e o Mauro Ramos perguntaram pra gente se esse ano é o ano do Cardinals na NFC West. A gente já falou bastante do Cardinals aqui. E o Mauro Ramos pergunta o que a gente acha do Green Bay. Então, sim, tem chance de ser campeão do Super Bowl, mesmo sem o Jordi Nelson. Se a gente for receber bola. Ele perguntou se mesmo com o destaque do Jordi Nelson, o Green Bay tem chance. Tem chance, pode botar qualquer um lá que o Aaron Rodgers vai resolver. Enfim, a dica do Fantasy. Quem tem uma pergunta pra gente de Fantasy é o Rodrigo Moura de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Ele pergunta o seguinte: galera, ninguém tá aceitando minhas trocas no Fantasy. Vocês têm algumas dicas pra gente fazer algumas trades legais? Isso acontece, Rodrigo, às vezes Tem gente na nossa liga que é assim. Tem gente na nossa liga que tipo manda umas trocas assim meio surreais. Que então, é por Aaron Rodgers. Aí não tem como aceitar umas trocas dessas. Então a dica que a gente dá é tipo você procurar equilibrar. Se você tem se você observa num adversário que o cara tem 3 wide receivers e tem 8 running backs, tenta tirar um running back dele e oferece 1 ou 2 wide receivers. E tem a questão também de você tentar sempre uma equidade. Por exemplo, eu queria quantidade e qualidade. Exatamente. Mas eu, por exemplo, eu quase fiz uma troca hoje com o Rafa porque eu queria um wide receiver, um running back melhor e ele queria um wide receiver melhor. Então eu vou dar um wide receiver bom e ele vai me dar um running back bom. Em compensação, ele vai me dar um wide receiver pior e eu vou dar pra ele um running back pior, entendeu? Porque pra tentar fazer uma a gente ia fechar uma troca que ia ser fantástica pros dois, bem justa, só que eu não quis abrir mão do Jarvis Landry, né? Porque aí é o meu jogador favorito e tal, eu gosto. E o Larry também não tem Mas ia ser uma troca bem justa. Não, ia ser justa, né? A gente ia fechar uma troca justa. Posso dar minha dica do Fantasy essa semana? À vontade. Jogo do Cowboys, o Brandon Williams acertou 22 passes. 18 foram para running backs. Acho que até o Alex Smith ficou com ciúme disso, ficou com inveja. Então se você tem Joseph Randle ou Lance Dumba, se você não tem o Dumba, que muita gente não tem nem nas ligas, se você não tem ele, tenta pegar. Porque... Ou, em caso como a nossa liga aqui, eu tenho o Dumba, mandem propostas. Então é isso, espero que tenha respondido a sua pergunta, Rodrigo. Obrigado pela participação. Continue perguntando se tiver mais dúvidas. Vocês que têm perguntas sobre NFL, sobre regras, sobre o jogo, sobre fantasy, sobre relações, sobre as jogadas em si, sobre o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, manda pra gente. A gente tá fazendo um esforço aqui para responder o máximo possível. Obrigado pela participação de vocês. A gente tá lá no Facebook, façam suas perguntas, curtam a nossa página no Facebook, facebook.com/ootrofutebol. A gente tá também no Twitter, @outrofutebol, e também no Instagram. Valeu, pessoal, obrigado.